no início, né, eu sou apaixonada pela bancada e, assim, gosto muito dessa parte fenotípica, né, mas é uma parte que tem ali a sua subjetividade, né, e como eu disse desde o início, a biologia molecular, né, e a proteômica, né, a genômica, vem ganhando cada vez mais espaço, né, não que o diagnóstico micológico clássico vai acabar, mas a gente tem aí alguns problemas com o tempo, né, de execução do diagnóstico que a biologia molecular resolve facilmente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Bom, é sempre importante lembrar, né, que para o diagnóstico micológico, né, ser correto, a gente tem, isso é o que a gente está falando desde o início, né, tem que ter uma boa interação entre o clínico, né, o laboratório e os patologistas também, né, um outro segmento aí laboratorial. Essa interação é fundamental, principalmente quando a gente fala dos casos mais graves, né, quando há risco de óbito, por exemplo. Então, sempre, né, essa interação é importante, porque a gente tem muitos fungos que são fungos ambientais, que podem crescer como contaminantes e que muitas vezes vão ser os patógenos ali daqueles pacientes. Então, essa interação é importante, né? Eu sempre digo para os médicos, né, que fazem os meus cursos, que eles precisam se inteirar do laboratório, precisam ter contato com o laboratório, porque isso vai fazer diferença para o paciente, né, que é o principal. Tem toda uma fase pré-analítica, como o Thomas já falou também, né, que precisa ser levada em consideração, e isso vai gerar resultado confiável, né? Poderia também só falar de coleta de material clínico, que aqui tem um ponto super importante, porque quando a coleta ela é feita de forma inadequada, inapropriada, o resultado gerado não vai ser um resultado correto, né? O processamento das amostras é muito importante também, e o uso correto das ferramentas diagnósticas. Então, a gente tem que observar todos esses pontos, porque são pontos críticos que podem levar para um diagnóstico incorreto, né? Então, é só uma informação aí, uma base. Aqui a gente vai partir do pressuposto de que tudo é correto, né? De que tudo que foi feito na coleta, no processamento, né? E no uso das ferramentas está tudo excelente. A gente vai partir desse pressuposto, mas sempre observar, né, que são pontos críticos que podem levar a erro diagnóstico. Quando a gente pensa num laboratório de micologia, principalmente um laboratório fenotípico, a gente não precisa de muitos recursos, né? Então, com relação aos equipamentos necessários no laboratório de micologia, a gente vai precisar de estufas, e aí, de preferência, estufas em diferentes temperaturas, já que a gente tem aquela possibilidade do dimorfismo, e também é possível, a gente sabe que, dependendo da temperatura em que o fungo foi alocado, em que o material clínico foi alocado, a gente pode ter uma maior rapidez, né, ou às vezes uma lentidão para o desenvolvimento desse fungo, né? Então, estufas em diferentes temperaturas, uma câmara de fluxo laminar, um bom microscópio, centrífuga, bico de Bunsen. Então, são aqueles equipamentos básicos de laboratórios, instrumentos, não são. A gente não tem aí não requer instrumentos tão sofisticados assim para fazer o básico na micologia. Com relação aos reagentes que a gente utiliza, também não são muitos, né? Então, basicamente, quando você vai fazer exame direto e cultura, você precisa de hidróxido de potássio, que é o reagente que nós usamos para fazer o exame micológico direto. É claro que o exame direto não precisa ser feito especificamente com hidróxido de potássio, tem outros reagentes que podem ter a mesma função, mas ele é o reagente universal. Depende, olha, a Shirley perguntou, quando devo usar o hidróxido 40% ou 10%? Em geral, quando você tem tecido queratinizado, tecido muito duro, quanto maior a concentração de hidróxido de potássio, melhor, né? Então, se você usar um hidróxido de 30%, 40%, você vai ver que ele vai degradar as células epiteliais e meio que clarificar a amostra queratinizada com maior rapidez. Quando você usa um fluido, um escarro, né, um líquido sinovial, 10% já vai ser suficiente, tá? Então, vai depender do tipo de material clínico. Eu gosto muito de usar o hidróxido de potássio a 30%. Para mim, eu uso com facilidade para qualquer tipo de amostra, tá? Então,
É basicamente isso. Mas o hidróxido de potássio, então, ele vai ser usado para o exame micológico direto. A gente usa o lactofenol puro ou lactofenol azul de algodão para fazer o microcultivo, né, ou observar microscopicamente a cultura da maioria dos fungos. Tinta da China também é um reagente para exame micológico direto, mas ele é mais específico, né, específico para criptococcus. Então, é sempre importante ter tinta da China no laboratório e os diferentes meios de cultura, né? Então, a gente tem o agar saburô e o agar micosel, que são meios específicos ali, direcionados para o desenvolvimento dos fungos filamentosos a partir do material clínico, e os outros meios, que são meios para fazer microcultivo, meios mais específicos para determinados gêneros e espécies. Então, temos uma infinidade de meios de cultivo que podem ser utilizados aí no laboratório de micologia. Olha, na verdade, o ideal é sempre